gente vai voltar para a política. A semana foi marcada por mais confronto entre o governo e o Congresso, com a judicialização do IOF, mas nessa sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os decretos do imposto, em uma tentativa de buscar a conciliação. Sobre o assunto, o nosso entrevistado agora é o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Sempre uma honra te receber aqui. Cristiano, bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, primeiro falando sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente já discutiu muito aqui no Jornal Jovem Pan sobre esse assunto, mas claro que a gente quer te ouvir também. É uma tentativa do Supremo de sair um pouco desse foco para não tomar uma decisão que possa ou favorecer ou desfavorecer o governo, favorecer o Congresso ou o contrário? Ou é uma tentativa de tentar efetivamente, uma forma de tentar um consenso entre os dois poderes que vem se digladiando nesses últimos dias ou semanas? Cristiano. Olha, Thiago, é um pouco aí uma tentativa do Supremo também de afastar até as críticas que são feitas muito à corte de intromissão em questões que ofendam ao poder, que invada a competência de outro. Agora, de qualquer forma, no voto do ministro Alexandre de Moraes, ele foi muito específico em cada uma das ações, em cada uma das decisões que foi tomada ali por cada um dos poderes. Ele disse, olha, se o aumento do IOF do governo teve uma motivação fiscal, meramente fiscal, sem dúvida nenhuma houve desvio de finalidade. E esse desvio de finalidade, ele, portanto, resulta numa inconstitucionalidade do decreto. Então, ou seja, o que atenderia o que o meio político quer. Agora, o Supremo Tribunal Federal disse também, Thiago, que o projeto de decreto legislativo, por mais que o Congresso Nacional considere o decreto do governo inconstitucional, que esse não é o mecanismo, que essa não é a forma, porque o controle de constitucionalidade é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não dá para o Legislativo, por uma simples divergência, invadir uma competência que é do Poder Executivo, né? Então, nesse caso, o decreto legislativo do Congresso Nacional também teria exorbitado ali da sua competência. Mas, no frigir dos ovos, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando ele chama para conciliação, ele está dizendo, olha, os dois lados aqui têm razão, mas vamos tentar uma solução negociada sobre esse assunto. O que é muito bom, porque depois da votação do decreto legislativo pelo Congresso Nacional, parece que o canal de comunicação, especialmente entre Executivo e Legislativo, tinha ficado obstruído. Chamar os nossos comentaristas, Cristiano. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, Cristiano. Vou voltar para o ambiente conflagrado, tá? O ambiente eleitoral. Hoje o presidente Lula falou de novo da reeleição, que não só vai concorrer, como vai vencer a eleição, e a oposição também entrou nesse jogo. Você acha que... E essa coisa super antecipada, né? Porque a eleição não é depois de amanhã, e está parecendo que é depois de amanhã. Você acha, e é daqui a 1 ano e meio, você acha que esse clima se sustenta até a hora que é a hora mesmo da definição, a hora que o eleitorado realmente presta atenção? Como é que vai se fazer? Porque a coisa parece que não é nem campanha antecipada, porque a gente já viu campanha antes do tempo, mas assim tão posta, tão marcada, eu nunca tinha visto. Como é que você vê esse andamento daqui até a hora mesmo lá meados de 2026? Bom, Dora, de fato, a gente tem uma antecipação muito grande do processo eleitoral. Essa antecipação
ela é muito mais dos atores políticos e menos até do eleitorado. O eleitorado não está pensando em eleição nesse momento. Quem está mais pensando é os políticos, e cada um por suas razões específicas, né? O presidente Lula, com a popularidade baixa, ele tenta recuperar índice de popularidade, e aí ele intensifica a agenda eleitoral dele, tanto nas ações, como, por exemplo, quando ele manda ao Congresso Nacional o projeto de lei de isentar imposto de renda, tenta o programa do gás para todos, né? Quanto na narrativa também, de colocar aí agora esse viés ou essa narrativa de ricos contra pobres e tudo mais, não apenas ele, mas também o partido dele, né? Então, com a popularidade baixa, o presidente Lula já está testando o discurso e também adotando medidas para tentar reverter seus baixos índices de popularidade. Então, ele só pensa nisso. Inclusive, ele deu uma declaração hoje que, se tudo sair como que ele está vendo, pensando, talvez o Brasil tenha aí, pela primeira vez, uma pessoa eleita 4 vezes presidente da República. Então, ele fala nisso quase que semanalmente, né? E publicamente. Por parte da oposição, a antecipação está pela expectativa na definição do ex-presidente Jair Bolsonaro de quem que ele vai apoiar a presidente da República. Então também fica ali alimentando, vai ser quem? Vai ser Tarcísio, vai ser Ratinho Júnior, vai ser Zema. E aí, à medida que vai se agravando a situação jurídica do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal, essa pressão sobre ele aumenta, sobre quem que ele vai apoiar. Então os atores políticos, eles estão muito mais focados nisso, pensando mais na eleição, né, do que propriamente até mesmo o eleitorado. Daqui para frente, Dora, a gente vai ver esse divórcio, vamos dizer assim, entre o governo e aliados do Congresso só se intensificando. Havia uma expectativa de que isso acontecesse em novembro, mas está bastante antecipado. Cristiano Noronha pergunta agora de Acácio Miranda aqui no Jornal Jovem Pan. Acácio. Cristiano, boa noite. Eu vou pegar um gancho do finalzinho da sua frase, onde você faz menção a um divórcio entre governo e Congresso Nacional por conta das eleições de 2026. Mas as eleições ainda estão a um ano e meio de distância. Você acha que esse divórcio prejudica a governabilidade desde já? Em algum momento prejudicará essa governabilidade? Ou será um divórcio antecipado, um divórcio de futuro que não afeta o momento presente? Olha, esse divórcio, ele vai ser um divórcio onde determinadas coisas, independentemente se o pessoal vai continuar na base do governo ou não, ele já está dado de que algumas pautas vão avançar. O próprio Arthur Lira, por exemplo, disse que o Congresso Nacional, e saiu pesquisa essa semana, dizendo que 88% do Congresso Nacional apoia, por exemplo, a isenção do imposto de renda. Vão ter que agora achar uma solução, que querem fazer uma negociação em torno do IOF, né? O Congresso tem que votar a LDO, o Congresso tem que votar o orçamento. Então, existem coisas básicas que vão avançar independentemente da articulação do governo estar boa ou não, né? Esse divórcio, ele tende a acontecer mais precisamente em abril do ano que vem, né? Porque esses partidos que hoje namoram com a oposição, mas que estão no governo, para eles não interessa, nesse momento, desembarcar totalmente do governo, porque eles têm uma autonomia legislativa de votar como querem. A gente viu isso na votação do decreto do IOF, quando 380 deputados votaram contra o governo, e ainda assim terem o bônus de continuar sendo governo, por exemplo, né, ocupando o cargo no Ministério. Então, esse divórcio, ele tende a acontecer em definitivo apenas em abril do ano que vem, e mais precisamente quando a oposição definir quem que será o candidato dela. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice, como sempre, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Volto sempre e um bom fim de semana.